Olá pessoal, tudo bem? Vídeo novo no canal, um bate-papo rápido aqui, já como de costume, né? Já peço para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever caso não seja inscrito, deixar seus comentários. Vamos criar aí um debate sobre os temas que lhe agradam, né? Que lhe possam trazer algumas questões, deixar suas contribuições, isso é muito importante. Eu quero trazer agora uma pequena reflexão que é o título, né, desse vídeo que eu estava pensando nesse final de semana. Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Na verdade, esse título é baseado numa frase do José Ortega y Gasset, nesse livro aqui, Meditações do Quixote, um filósofo espanhol, ah, moderno e muito interessante. Tenho dois livros dele aqui comigo, A Rebelião das Massas, né? E esse aqui seriam duas obras, digamos assim, de referência sobre o pensamento desse autor. Mas eu queria fazer uma breve reflexão sobre essa frase, né? O que nos forma, o que nos dá a nossa personalidade, né? Não seria bem o termo personalidade, mas assim, o que nos transforma, o que nos gera naquilo que nós somos. Tá? Por muitas vezes nós refletimos sobre quem nós somos, né? Por que nós agimos assim, como que nós deveríamos agir. E por um lado, nós gostamos muito de pensar que nós temos uma liberdade para agir e para nos transformar e para sermos aquilo que nós queremos ser. Isso é verdade até certo ponto, né? Porque eu não dependo única e exclusivamente de mim para transformar-me ou para dar o direcionamento da minha vida, né? Ou seja, nem para transformar naquilo que eu quero ser, se eu tenho noção daquilo que eu desejo vir a ser, ou seja, trabalhar para um direcionamento, me transformar naquilo que eu desejo ser, tampouco no direcionamento de como eu vou viver a minha vida ou como que eu vou planejar a minha vida. Eu diria que a nossa possibilidade, o nosso controle sobre o nosso eu e o nosso destino, ele não é total, ele é relativo. Tá? Claro, eu consigo planejar, eu consigo transformar algumas questões da minha vida, eu consigo direcionar a minha existência, e eu consigo planejar e desenvolver um planejamento para alcançar um objetivo, né? É claro que isso tem que ser um ponto de certeza na nossa vida, porque senão nós não teríamos condição de prever nada, de trabalhar para nenhum direcionamento. Então, claro, eu tenho alguma condição para isso, mas eu não tenho todas as condições. Porque como está dito na frase do Ortega y Gasset, sou eu e as minhas circunstâncias. Quer dizer, as minhas possibilidades de transformação, de planejamento, de construção de um futuro, ela também está alicerçada não somente naquilo que são as minhas possibilidades, mas naquilo que são as circunstâncias em que eu estou posto, porque eu sou também não apenas aquilo que eu quero ser, mas aquilo que as minhas circunstâncias, que as circunstâncias onde eu estou se colocam, se põem para mim. E aí é interessante ampliar um pouco e até pedir um pouco de licença para o Ortega, no sentido de tentar trilhar algumas outras reflexões a partir disso, né? Então perceba, muito daquilo que me limita ou que facilita ou que atrapalha
as minhas possibilidades estão também relacionadas ao meio, à posição, à estrutura aonde eu estou condicionado. Isso é inegável, né? Então, se eu estou em um local, se eu estou numa situação que possibilitem alavancar as minhas condições, não só a partir do meu esforço, mas que o meu esforço possa estar alicerçado em outras condições de desenvolvimento social, econômico, etc. Então, eu tenho possibilidades maiores e melhores para construir o futuro. Então, o que eu quero deixar como um princípio de reflexão é que, a partir do momento em que eu estou em uma sociedade que é aberta no sentido de apresentar possibilidades para eu me desenvolver, eu tenho muito mais condições de alcançar objetivos que eu tenho proposto para uma vida mais plena e satisfatória, né? Por mais que eu tenha capacitações, ou que eu seja capacitado a construir um futuro para mim, essa capacitação ela não pode ser única, ela é, isso é indubitável, ela é um conjunto de fatores que possibilitam e que possibilitaram eu chegar aqui, né? Então, claro, depende do teu esforço pessoal, depende do teu desejo né, e de ter desejo para realizar e realizar, trabalhar a você mesmo, mas existem as condições que podem nos limitar ou podem servir para nos impulsionar para aquilo que nós desejamos. E isso é importante nós percebermos, né? Porque faz parte também de um planejamento, de um desejo de ser, de um desejo de construção, identificar no meio onde você encontra quais são as possibilidades, né, de impulsionar ou quais são as restrições que você tem. E, infelizmente, nós não temos condições, muitas das vezes, de alterar isso que está no nosso meio, né? São condições que estão além das nossas possibilidades. Há condições que impossibilitam, às vezes, de eu adentrar ou dar um passo a mais, porque são condições externas que eu não tenho condições de modificá-las, né? Então, eu tenho que entender isso. E entender que esses fatores são limitantes, mas também pode ser, dependendo da situação, fatores que possibilitam eu ampliar as minhas condições, né? Então, por isso é importante pensar na construção de um país que possibilite as pessoas alavancarem as suas possibilidades. Isto é, darem mais condições para que as pessoas, a partir do seu esforço, consigam, a partir dessas condições, então, ampliarem as suas possibilidades, tá? Aqui, então, existem dois fatores essenciais, né, que podem trabalhar para o desenvolvimento individual. É o fator pessoal, ou seja, as minhas condições, as minhas possibilidades, o meu desejo a minha força de vontade, trabalhar esse aspecto, né, dentro de si, dentro de mim, mas existem os fatores externos, as condições ao meu redor, que podem, tanto no meu passado quanto para o futuro, apresentarem condições que sejam restritivas ou condições que possibilitem a ampliação dessas possibilidades que eu já tinha e que se apresentavam. Então fica aqui uma breve reflexão e já fica como sugestão a leitura desse material, Meditações do Quixote e a Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, né? José Ortega y Gasset. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Então fica essa breve reflexão, deixe seu comentário, o que você gostaria de discutir mais, a sua opinião sobre esse assunto.
contribua na divulgação desse vídeo. Um abraço e até mais.